E aí, galera? Vocês já ouviram falar da Primeira Guerra Mundial, certo? Aquela guerra que rolou lá no começo do século XX, com um monte de países envolvidos? Mas vocês sabiam que um único tiro foi o estopim para esse conflito que durou 4 anos e mudou a história do mundo para sempre? Pois é, meus amigos. A parada foi séria. A Primeira Guerra Mundial não foi só mais uma guerra entre países, não. Ela trouxe uma pá de coisas novas e aterrorizantes. Armas superpoderosas e mortais. Revoluções políticas que sacudiram o mundo e, claro, milhões de mortes. A gente está falando de um nível de destruição e caos que o mundo nunca tinha visto antes. Mas e aí? O que realmente causou essa guerra toda? Como que ela finalmente acabou? E quais foram as consequências dessa treta toda para o mundo? Fica ligado que hoje você vai descobrir a verdade sobre a Primeira Guerra Mundial. No comecinho do século XX, a Europa estava parecendo um barril de pólvora pronto para explodir. As grandes potências da época, tipo a Inglaterra, França e Alemanha, estavam numa disputa ferrada por colônias na África e na Ásia. Essas potências também estavam numa espécie de competição para ver quem tinha o exército mais poderoso e as armas mais destruidoras. Era uma corrida armamentista frenética, cada país querendo ser mais forte que o outro. Para piorar ainda mais a situação, os países da Europa começaram a formar alianças militares, tipo se você mexer com meu amigo, vai se ver comigo. De um lado a gente tinha a Tríplice Entente, formada por Reino Unido, França e Rússia. Do outro lado, a Tríplice Aliança, com Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Nesse clima tenso, qualquer coisinha podia ser o estopim para uma guerra. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, foi visitar Sarajevo, capital da Bósnia, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Um grupo de nacionalistas sérvios, que lutavam pela independência da Sérvia, planejou um atentado contra o arquiduque. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, e sua esposa Sofia estavam passeando de carro pelas ruas de Sarajevo, na Bósnia. Um jovem nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip, que fazia parte de um grupo chamado Mão Negra, viu o arquiduque e sua esposa passando de carro e não pensou 2 vezes. Sacou uma pistola e atirou. Os tiros atingiram Francisco Ferdinando e Sofia, que morreram pouco tempo depois. O assassinato do arquiduque e sua esposa foi um choque para o mundo inteiro. A Áustria-Hungria ficou furiosa com o assassinato do herdeiro do trono e culpou a Sérvia pelo atentado. Eles exigiram que a Sérvia se explicasse e tomasse providências, mas a Sérvia não cedeu a todas as exigências. No dia 28 de julho de 1914, exatamente um mês após o assassinato de Francisco Ferdinando, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, dando início oficialmente à Primeira Guerra Mundial. Lembram das alianças militares? Elas entraram em ação. A Rússia, aliada da Sérvia, anunciou que iria proteger o país e começou a mobilizar suas tropas. A Alemanha, por sua vez, viu a movimentação das tropas russas como uma ameaça e declarou guerra à Rússia. A Alemanha também declarou guerra à França, aliada da Rússia. Em poucos dias, a Europa estava em guerra. O Reino Unido, aliado da França, também entrou no conflito, assim como o Império Otomano, que se juntou à Alemanha e à Áustria-Hungria. A Itália, que inicialmente se manteve neutra, acabou entrando na guerra ao lado da Tríplice Entente em 1915. Com a declaração de guerra, os países envolvidos no conflito começaram a mobilizar seus exércitos e se preparar para o combate.
A Primeira Guerra Mundial trouxe uma nova forma de combate que chocou o mundo: a Guerra de Trincheiras. Os exércitos se enfrentavam em campos de batalha tomados por quilômetros de trincheiras, que eram valas profundas e fortificadas, protegidas por sacos de areia, arame farpado e metralhadoras. As condições de vida nas trincheiras eram terríveis. Os soldados passavam meses em condições subhumanas, enfrentando frio, calor, chuva, lama, ratos, piolhos e doenças. A comida era escassa e muitas vezes estragada. A água era contaminada e o cheiro de morte era constante. Os soldados viviam sob constante bombardeio da artilharia inimiga, que lançava milhares de projéteis explosivos sobre as trincheiras, espalhando morte e destruição. Os ataques com gás venenoso, uma arma química cruel e aterrorizante, também causavam pânico e morte nas trincheiras. A vida nas trincheiras era um verdadeiro inferno na terra. Os soldados viviam em constante estado de alerta, com medo de ataques inimigos, doenças e da própria loucura. As batalhas na Primeira Guerra Mundial eram brutais e sangrentas. Os soldados se lançavam em ataques frontais suicidas, correndo em direção às linhas inimigas, protegidas por metralhadoras e arame farpado. As baixas eram altíssimas, com milhares de soldados morrendo em um único dia de combate. Uma das batalhas mais emblemáticas da Primeira Guerra Mundial foi a Batalha de Verdun, que aconteceu em 1916, na França. A batalha durou meses e foi um dos confrontos mais longos e sangrentos da guerra, com mais de 700 mil baixas entre os dois lados. A Primeira Guerra Mundial já durava 3 anos e o conflito parecia não ter fim. Em 1917, a entrada dos Estados Unidos mudou os rumos da guerra. Até então, os Estados Unidos se mantinham neutros, observando a guerra de longe. Mas ataques de submarinos alemães a navios mercantes americanos mudaram isso. O afundamento do Lusitânia, com passageiros americanos, causou grande indignação. Outro fator foi o telegrama Zimmermann, propondo aliança entre a Alemanha e México. A revelação do telegrama foi a gota d'água para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Em abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. A entrada dos Estados Unidos foi um ponto de virada na guerra. Com um exército numeroso e recursos, os americanos fortaleceram a Tríplice Entente. A balança da guerra começou a pender para o lado da Tríplice Entente. Em novembro de 1918, a Alemanha assinou o armistício, encerrando a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial chegou ao fim, mas suas consequências foram profundas e duradouras, transformando o mundo de diversas maneiras. O conflito deixou mais de 20 milhões de mortos e milhões de feridos, muitos com sequelas permanentes. A guerra provocou uma crise humanitária sem precedentes, com milhões de refugiados e desabrigados. Cidades foram destruídas, campos férteis devastados, e a economia europeia estava em ruínas. O mapa da Europa foi redesenhado após a guerra. Os impérios austro-húngaro, otomano e russo deixaram de existir, surgindo novos países. A Alemanha foi punida pelo Tratado de Versalhes, assinado em 1919. O tratado impôs pesadas indenizações, perda de territórios e redução do exército alemão. As humilhações geraram ressentimento e ideologias extremistas, como o nazismo, levando à Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas na história. O conflito marcou o início do século XX, um século de guerras, revoluções e avanços científicos. As lições da Primeira Guerra Mundial, como a importância da diplomacia e cooperação internacional, continuam relevantes até hoje. E aí, pessoal? Depois de toda essa história, vocês ainda acham que a Primeira Guerra Mundial foi só mais uma guerra? A gente viu que esse conflito mudou o mundo para sempre, né? Deixou um monte de cicatrizes.
mas também nos ensinou lições importantes sobre a paz e a união entre as nações. E aí, qual parte dessa história te deixou mais boquiaberto? Foi a treta das trincheiras? Aquele rolo do assassinato que deu o play na guerra? Ou as consequências absurdas que o conflito trouxe para o mundo? Conta aí nos comentários. Se você curtiu esse mergulho na história da Primeira Guerra Mundial, já deixa o like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Valeu por assistir e até a próxima aventura histórica!